O ano de 2025 começou e a grande pergunta que ecoa entre os economistas, investidores e a população brasileira é: como o presidente Lula pretende conduzir a economia neste terceiro ano de mandato? Em uma recente entrevista, o presidente afirmou que sua política econômica seguirá o mesmo caminho que trilhou até agora. Mas será que essa estratégia é suficiente para manter o país no rumo do crescimento e garantir estabilidade financeira? Especialistas estão questionando se o mais do mesmo realmente funcionará diante dos desafios econômicos que o Brasil enfrenta. Vamos entender melhor os principais fatores que influenciam essa discussão. Quando Lula assumiu a presidência em 2023, a economia brasileira apresentava desafios significativos, mas também algumas oportunidades. No primeiro ano de mandato, houve um crescimento expressivo do PIB, impulsionado principalmente pelo aumento da renda e do consumo. O desemprego atingiu o menor nível em uma década, ficando em 6,1% no final de 2024, e mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada foram gerados. Por outro lado, a inflação também aumentou. O IPCA fechou 2024 em 4,71%, acima do teto da meta, com preços de alimentos e despesas pessoais pesando no bolso da população. Além disso, o dólar disparou, ultrapassando R$ 6,00, e o Ibovespa sofreu quedas ao longo do ano, refletindo a desconfiança do mercado em relação à condução da política econômica. Outro ponto de atrito foi a relação entre o governo e o Banco Central. O presidente Lula criticou diversas vezes a taxa Selic elevada, afirmando que os juros altos prejudicam o crescimento do país. Mesmo assim, o Banco Central manteve uma postura mais conservadora e, diante das pressões inflacionárias, manteve os juros acima dos 12% ao ano. Com o início de 2025, o desafio de Lula é claro: manter o crescimento econômico sem perder o controle da inflação e do endividamento público. Mas como ele pretende fazer isso? Uma das principais promessas do governo para 2025 é o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Essa medida pode aliviar o bolso dos trabalhadores, mas levanta dúvidas sobre como será compensada a perda de arrecadação. Outro ponto é a necessidade de ajustar as contas públicas. O pacote fiscal aprovado no final de 2024 busca equilibrar as contas, mas ainda há incerteza se ele será suficiente para manter o cumprimento do arcabouço fiscal. Sem cortes significativos de gastos, há dúvida se o governo conseguirá atingir um déficit primário zero, como prometido pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad. Além disso, o cenário internacional também pode impactar o Brasil. A economia global está desacelerando e incertezas políticas nos Estados Unidos pela volta de Donald Trump ao poder podem influenciar as relações comerciais e os investimentos estrangeiros no Brasil. Diante desse cenário, surge a pergunta: você acredita que Lula conseguirá melhorar a economia em 2025? Ou será que as dificuldades vão continuar pressionando o governo? Desde que assumiu o cargo, Lula fez várias promessas econômicas, como o controle da inflação, crescimento sustentável e redução da desigualdade. Mas com as dificuldades enfrentadas até agora, será que ele conseguirá cumprir essas promessas até o fim do mandato? A confiança do mercado é um fator essencial para a recuperação econômica. Nos últimos meses, analistas têm alertado que a falta de medidas mais sólidas para cortar gastos públicos pode minar a credibilidade do governo. O real desvalorizado e a alta dos juros dificultam o consumo e os investimentos, tornando mais desafiador o crescimento econômico. Mesmo assim, há pontos positivos. O mercado de trabalho segue aquecido e o governo aposta que programas sociais e investimentos em infraestrutura podem impulsionar o crescimento nos próximos anos. A questão é: essas medidas serão suficientes para reverter a desconfiança e garantir uma economia estável e em crescimento? Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que Lula conseguirá melhorar a economia até o fim de seu mandato? Ou será que os desafios serão maiores do que o esperado?
Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para debatermos juntos o futuro da economia brasileira.